Eu uma vez visitei uma cidade no Peru chamada Vila El Salvador. Era uma cidade que era administrada por um padre. E essa cidade tinha por volta de 300 mil pessoas. Era uma favela bruta. Era uma favela tão organizada que quando chegava alguém novo para entrar na favela, eles tinham um terreno na frente da favela, eles faziam um barraco para as pessoas esperarem a vez dele de entrar na favela. Nessa favela tinha... Mas de quem parte da autorização de criminoso, que nem acontece em alguns lugares do Rio de Janeiro, fica o questionamento, né? um lugar demarcado para campo de futebol, um lugar demarcado para escola. E quando alguém cometesse um delito, esse alguém não era preso. Esse alguém, dependendo do tipo do crime que ele cometesse, ele era levado a uma vila, porque essa cidade era blocos. E o bloco em que ele morava tinha a responsabilidade de tomar conta dele a partir dali. Qualquer coisa que ele fizesse, a responsabilidade era do conjunto dos moradores. Quem sabe um dia a gente possa chegar a isso. Quando nós criamos o PRONAF, Mas e como é que vai ser, tipo, essa parte de sanção? E aí, vai ficar sob a responsabilidade do bloco? E aí, o bloco não vai receber incentivo fiscal por parte do governo? Que tipo de delito a gente está falando? De roubo, por exemplo? Pode ser que fique aquela loucura que nem aconteceu. E será que como é que vai ser esses pequenos delitos? Será que vão fazer que nem a loucura do que aconteceu no estado da Califórnia, onde a pessoa pode... Não é considerado um grande delito o roubo de celular, então a pessoa pode simplesmente entrar e saquear a loja, que nem estava acontecendo nesse caso aqui, ó, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em que esses crimes eles consideram como insignificante, então eles não estavam sequer processando essas pessoas, aí vai acontecer esse tipo de loucura aqui, e isso que é pequena monta, né? Porque você vai pegar aqui, ó, escrever, vamos lá, celular aqui no Google, aqui no Brasil, aí, ó, 600 conto um celular, então metade do salário de um trabalhador brasileiro, e aí, como é que vai ficar essa parte de insignificância de pequeno delito? Porque, pelo que parece, pelo que aparenta e a gente conhece desse governo, provavelmente seria isso. E aí? A pessoa pega R$ 600, que seria metade do salário da pessoa, e aí? Como é que ela vai ficar sem o celular? Às vezes a pessoa ainda está trabalhando, tem o celular roubado, aí vai ficar ainda pagando o celular, e aí como é que vai conciliar isso com as contas dela, que esse salário mínimo insignificante, que não dá para uma pessoa viver bem, né? Fica o questionamento. ainda no governo, que o Tasso Genro era ministro, a gente imaginava uma coisa muito simples que eu acho que vocês pensam, é possível a gente recuperar um jovem que cometeu um delito? É possível a gente apostar que a gente pode recuperar e transformar essa pessoa num cidadão politicamente correto, num trabalhador, num intelectual? É possível. É possível, muito possível. A gente vê na Polônia, e eu também sou filiado dessa corrente, que é mais importante você abrir escolas do que presídios, né? Se você quer ressocializar, é bom você começar pela base. Aí a gente já vê aqui que já não é uma preocupação tanto do governo. Por exemplo, ele, em vez de atacar a raiz do problema e dar uma educação de qualidade, por exemplo, coisas que eu acho que deveriam ser fundamentais na escola, por exemplo, ter na grade você estudar direito ou primeiros socorros, que são coisas significantes na vida de uma população, mas não, ele quer atacar o problema, mas isso não quer dizer que é uma coisa que não deve ser feito. Por exemplo, na Polônia, por exemplo, teve um tratamento um pouco diferenciado nesse quesito de humanizar as penas. Só que isso no nosso estado brasileiro é muito escrupuloso, né? Porque em vez de você atacar o problema, você oferecer uma educação de qualidade, oportunidade para essas pessoas, ele quer, por exemplo, atacar o mal, por exemplo, assim dizer, né? O fim, quando a pessoa já está envolvida no mundo criminoso, ele quer ressocializar a pessoa. Antes de ressocializar, para mim é mais importante você dar educação e oportunidade para a pessoa, para que ela não chegue a esse momento de cometer algum delito. Alguns, por exemplo, irremediáveis, como homicídio, mas a gente vê aqui que ele está querendo propor uma coisa. Só que para mim, no Estado brasileiro, onde a gente tem uma educação pífia, a falta de merenda em algumas escolas, como já aconteceu muitas vezes, principalmente nos estados do Nordeste, hospitais faltando atendimento, mas não. O principal foco dele está sendo humanizar a pena. Olha que bonito. Nós criamos acreditando que era possível, porque se a gente não acredita e a punição bruta é a única solução, a gente não vai humanizar o ser humano que cometeu um ato desumano. A gente vai torná-lo mais desumano ainda. Vocês viram que nós acabamos de criar uma bolsa para os estudantes do ensino médio, que é uma área da educação que tem uma evasão muito grande. E qual é a nossa preocupação com essa evasão? É que se você tem um jovem de 14, 15, 16, 17 anos, e nessa idade que a sua formação está ficando completa, você não dá a ele a oportunidade, e ele não tem nenhuma chance, ele não trabalha e não estuda. Ou seja, o crime organizado hoje não é uma coisa fácil de combater, porque o crime organizado... Bolsa essa que já deveria ter sido resolvida, né? A gente tem aquela parte do Bolsa Família que não tem nenhum pré-requisito. Para mim, por exemplo, uma família, por exemplo, pega uma mãe e o pai tem 4 filhos. Para mim, um pré-requisito para esses auxílios do governo deveria ser baseado na frequência escolar, o que é um pouco ineficaz quanto a essas medidas de Bolsa Família. Ou seja, você é só pobre, toma aqui essa muleta. Ou seja, em vez de dar uma solução para a pessoa, falar assim: vamos pegar um exemplo hipotético, uma pessoa que é cadeirante.
Mas ela não tem, ela tem os movimentos da perna, ela só tá, por exemplo, com alguma atrofia. Em vez de dar uma fisioterapia, por exemplo, a pessoa conseguir se esforçar e conseguir andar de novo, não, fala, toma uma cadeira de roda, você vai ser cadeirante pra sempre, tá vendo? Tipo, onde parece que a gente é governado por gente que não entende de absolutamente nada. Virou uma grande indústria. Obviamente, tudo isso vai precisar de estudo e pesquisa para ver como é que seria tudo efetivado, mas, tipo, parece que é tudo feito às avessas. A gente tem aí, por exemplo, asfalto que precisa de recapeamento, aí só fica, em vez de recapear tudo e fazer um asfalto de qualidade, a gente só fica tapando buraco. É nesse ponto que eu quero chegar. Multinacional. Maior do que a General Motors, maior do que a Volkswagen, maior do que a Petrobras, é uma coisa muito poderosa. E o crime organizado está na imprensa, está na política, está no judiciário, está no futebol, está nos empresários. Eles estão em tudo quanto é lugar do planeta Terra. E é Está na lavagem. uma coisa tão difícil que muitas vezes um país rico como os Estados Unidos acha que combater a droga será resolvida colocando base militar na Amazônia. Ou colocar base militar na Colômbia. O problema não é de droga. O problema não é combater, sabe, a Amazônia. O problema é saber o seguinte, como é que o país rico vai cuidar dos seus usuários. Porque as pessoas pobres estão metidas no crack. Todo mundo sabe onde eles estão. Eles não se escondem. Eles cada vez mais viram zumbis. Cada vez mais estão visíveis para todo mundo que quiser. É só ir numa grande cidade. Esse chama, que a gente poderia chamar a ralé dos drogados. Tá? Agora, os granfinos que usam as drogas químicas, que usam a cocaína refinada, esses não estão lá no lugar do crack. Esses não estão na periferia bruta desse país. Esses estão mais refinados. Esses lidam com milhões e milhões e milhões e milhões. E essa droga vai para o porto da Amsterdã, vai para o porto de Berlim, vai para o porto dos Estados Unidos, vai para o porto... Está em tudo quanto é lugar. E somente uma indústria poderosa é capaz de fazer isso. Como combater isso? Eu acho que é a gente acreditar na possibilidade da formação de um novo ser humano, baseado na educação, na família e no humanismo. Não tem outro jeito. A gente vai viver isso. Todo mundo aqui sabe que o político popular é aquele que grita bandido bom é bandido morto. Eu nem tinha pensado em fazer política na minha vida. Eu era simples dirigente sindical. A coisa que eu mais via passar na frente da minha casa e a eleição era uma dessas jamantas grandes, sabe, com uma grade, como se fosse uma gaiola, com artistas fantasiados de preto, sabe, para dizer que bandido bom era bandido morto. Bandido bom era bandido que tinha que pegar a prisão perpétua. Sabe, eu não sei por que alguém não propôs, vamos fazer como era antigamente, procura-se vivo ou morto. Divulga a cara de todo mundo, sabe, coloca nos pode falar vivo ou morto. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes e jogar muito pesado. Jogar muito pesado, eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro da experiência dele agora, sabe, e um desses aqui. Para quem não entende de direito penal, nós já temos as penas restritivas de direitos. Nem todo crime que você comete, você vai para um presídio federal ou estadual. Há crimes de pequena monta, por exemplo, de pequena gravidade, em que você vai ter prestação pecuniária, serviço à comunidade. Aqui já tem mais um problema. Então, tipo, o quão brando ele quer deixar? O quanto ele quer humanizar as penas? Vai humanizar tanto a virar uma loucura, que nem o estado da Califórnia, onde o cara simplesmente entra na loja, saqueia porque quer, não há nenhuma necessidade. Como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado? Essa tem avião, essa tem navio, essa tem barca, essa tem iate, essa tem indústria, ela tem tudo. Tem poder de muitas decisões, de muitas distâncias de governos e de países, e essa que nós temos que enfrentar. E aí tem uma coisa, é investir em muita inteligência, porque pegar essa gente é sempre mais complicado. De repente, o cara que vai investigar vai estar diante do chefe dele, e ele não sabe como se comportar. E aí, deixa a sua opinião aqui do que você acha sobre isso.